Está falando a mesma coisa que eu. Está concordando comigo. Não, de maneira nenhuma, Galto. De maneira nenhuma. Eu concordo com você que a Coab não é... Você está sendo contrário a tudo, você está trazendo solução. A Coab é subsidiada. Eu concordo com tudo isso. A preocupação é como utilizar esses recursos, né? A gente está... mas o ponto também trazido pelo João tem a ver também com um sistema que aumenta a oferta de imóveis, né? Todos aqui, é importante, né? A gente ter os tais 40 mil, né? 40 mil unidades, que isso já atenderia. Bom, vamos para a votação do parecer. Alguém gostaria? Então, a gente tem aqui uma proposta contrária. Ô, Ronaldo, poderia só falar um segundinho só? Pois não, Márcio. A Daniela da Tenda estava e teve que sair, ela me deixou uma informação que eu acho que é interessante. Ela falou o seguinte: hoje, na prática, na Coab, tem 13 unidades. Hoje, só 13 unidades, né? E a ideia, inclusive, São Paulo, a esse respeito, é que seja como o João falou, em pecúnia, porque dá para distribuir pequenos valores para mais pessoas. E realmente a Coab hoje é uma fonte de novos imóveis nessa faixa para gerar mais rápido na região de Campinas. Eu também sou favorável à continuação desse projeto da Coab, que é muito bom para a cidade. Perfeito. Vamos para a análise, então. Vamos para a votação. Alguém tem alguma proposta, alteração? A gente tem uma proposta favorável e outra contrária, então a gente vai votar o parecer como está. Ô, Ronaldo, espera só um minutinho. A minha proposta não era contrária, não, era favorável. Eu só pedi um eventual debate sobre o percentual para o Fundap ou não. Isso acabou saindo de pauta, mas eu, pelo menos, para não dizer que nada, 5% ao Fundap, qualquer contribuição ao Fundap é muito bem-vinda, porque é um fundo que carece de recursos, mais que a prefeitura já tenha destinação e tudo mais, mas é o fundo que consegue suprir as demandas emergenciais. E os 95% fica para a Coab fazer produção e gestão dos recursos, aí eu sou super favorável. Tá. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer em 2 etapas, tá? Caso seja aprovado o parecer como um todo, a gente entra nessa análise da porcentagem. Pode ser assim, Alan? Pode ser sim. Pode até não incluir isso no parecer, era só eu queria um debate sobre isso, para ver se a gente chega num consenso, mas se não, tudo bem, não tem problema. Ô Ronaldo, eu já tinha pensado nisso, tá? Mas eu estava deixando isso para haver uma discussão na Câmara, mas se a gente quiser, pode incluir. Porque eu concordo que tem uma porcentagem pequena para o Fundap, 5%, 10%. Tá? Eu não queria era que a Coab, hoje a Coab recebe todo o dinheiro. Eles vendendo o apartamento, eles vão receber todo o dinheiro, não vai nada para o Fundap. Entendi. Então também não queria fazer de uma maneira que a Coab fosse prejudicada, entendeu? Vamos fazer o seguinte, a gente vai votar, então, o parecer como está, e na sequência, se aprovado, na primeira votação, a gente discute essa porcentagem, a gente abre ali rapidinho e já vai para a porcentagem, tá bom? Então, eu vou abrir aqui, aberto para votação, do parecer sobre PLC, 47, né? Isso, 47. Para a votação. Aberto aqui para a votação. Eu voltei logo antes aí, viu? Ah, tá aqui, já tá aqui o do Fábio Bernice. A gente tem favorável por parte do Bernils, favorável Karina, contrário Elton, Alan favorável, João favorável, Márcio favorável, Aline favorável, a Mona com abstenção. Foi aprovado então por maioria de votos.
E Tiveram mais o votos, Calvan não? contrário, né? O Antônio Calvan contrário. Maria Cabral favorável também. Maria Cabral favorável. Ah, tá bom, tinha perdido então. Foi aprovado então por maioria de votos. E agora a gente discute essa porcentagem que foi levantada pelo Alan. Posso fazer um corte? Para a gente já fazer essa consideração? A minha proposta vai ser retirar a minha sugestão por uma fala do João agora. O João falou, hoje as empresas, os projetos que fazem interesse social, destinam 100% a Coab essas unidades. Então, por isso, ele não quis colocar a cota ao Fundap. E aí, nesse momento, ele me convenceu. Então, eu quero retirar minha sugestão e manter o parecer tal qual ele foi aprovado. Perfeito. Se ninguém mais trouxer proposta, então fica como está. Alguém queria fazer uma observação? Não? Então fica aprovado como está. Parabéns, João. Parabéns aí pelos debates, né? Todos trazidos aqui. Realmente muito rico. Eu fico orgulhoso de fazer parte do CMBU. Até pela qualidade aqui que a gente tem no nosso grupo. Seguindo para a nossa pauta, deixa eu abrir aqui o edital. A gente vai, então, agora com o Fábio Bernius, porque na última reunião extraordinária, ocorrida acho que foi 17 de julho, enfim, salvo melhor juízo, ficou aberto, então, o parecer apresentado para sugestões e orientações. Então, eu abro a palavra para o Bernius. Já foi feita a leitura, né? A gente não vai repetir a leitura. Eu acho que vale a pena a gente fazer a repetição dos pontos principais que o Bernius entender, pelo menos, mais relevantes nesse momento. Pois não, Elton? Mas esclarece uma dúvida. Pelo que o Alan falou, hoje 100% vai para a Coab. A partir desse projeto de lei, 100% vai para o Fundap. Correto. Mas a partir do nosso parecer, 100% volta para a Coab. Isso, o nosso parecer indica a lei diz que vai para o Fundap. Mas nós estamos fazendo um parecer contrário à lei, favorável com a ressalva de que mude essa percentual 100% para a Coab. É isso que a gente aprovou. É isso que eu entendi na conclusão. Tá. Favorável ao projeto de lei. Ler de novo a conclusão do João? Vamos ler. Vamos aproveitar o momento. Vou abrir aqui notas. Quer que eu leio? O final aqui, olha. Conclusão. Nosso parecer é favorável ao PLC por trazer a proposta de recebimento das contrapartidas como pecúnia em substituição ao recebimento das unidades acabadas e ou lotes urbanizados. Mas fazemos a ressalva para que 100% dos recursos sejam destinados à Coab Campinas, ao invés de serem em 90% destinados ao Fundap. Tá perfeito, hoje são unidades acabadas. Vai 100% para o Fundap. Mas tem pecúnia. Sugerindo que vá 90%. Tá certo a conclusão, Ronaldo, porque a pecúnia não existe hoje, essa opção, e agora eles estão abrindo a opção de pecúnia. A única coisa que ele pediu alteração é que não seja para o Fundap e seja para a Coab. Isso. O projeto prevê para o Fundap. O nosso parecer é para que, ao invés de ir para o Fundap, fique na Coab. Tá? Ronaldo, eu não havia entendido assim. Dessa forma, eu troco o meu voto. Tá, o Antônio Augusto Isso. tem intenção de pedir a troca do voto dele, votando favoravelmente ao parecer. Eu sugeriria ao Antônio escrever isso no chat para ficar registrado nos anais. Hein? A gente vai copiar esse chat e vai encaminhar depois para a elaboração da ata. Bom, seguindo, Fábio, Bernius, né? Isso. Eu vou pedir para que faça, então, a apresentação, né? Não precisa fazer a leitura completa, que a gente fez esse estudo na última reunião, mas trazer o desenrolar, enfim, contextualizar o que entender necessário contextualizar e apresentar o parecer conforme transcorreu da última reunião extraordinária para agora, por gentileza. Então, na verdade, aconteceu apenas uma modificação na definição de altura, que nós temos colocado que a altura seria medida pelo pavimento de acesso
e depois foi sugerido que a gente fizesse a altura pelo pavimento terra, medida a partir do pavimento terra. A gente fez uma análise, fizemos uma discussão e chegamos à conclusão de que realmente era viável fazer essa alteração, e a altura da edificação agora está definida exatamente contada a partir do pavimento terra. Tá? Essa foi a única alteração, não recebemos mais nenhuma. E o resto que a gente fez foi só dar uma ajustada em algumas coisas no texto que não estavam assim tão boas, mas nenhuma outra alteração ou sugestão apareceu ao longo desse período. Tá ok. Tá? Bom, feita essa observação, eu acho que todos receberam o parecer, né, na última semana, no último mês, né, e a gente vai para análise. Eu estou vendo que a Karina está pedindo a palavra. Pois não, Karina? Não, é só rapidinho, eu só ia pedir a sugestão, Fábio, que eu acho que é no título que trata do condomínio de lotes, ele saiu apenas como uma opção de condomínio de lotes, habitação multifamiliar horizontal. E hoje a gente tem no município de Campinas a necessidade de fazer alguns condomínios de lotes comerciais e industriais. E eles estão impossibilitados de serem executados em função da lei, que a lei restringiu para habitação. Então, se puder fazer só um aditivo a isso, uma sugestão de que eles sejam incluídos também para as atividades comerciais e industriais. Karina, isso está nas definições ou está na parte de loteamento? Não, está na parte de uso e ocupação do solo. Ah, então, isso daí nós vamos entrar no título 3, tá? Ah, então hoje não vai votar o título 3. Não, você hoje também nós faz parte vamos... do título 3, nem vou me O confundir. título 3 vai ser uma longa história. Ah, então tá bom. Então eu vou Então votar vamos ter muita coisa para poder ajustar nele, na verdade. Tá bom, desculpa. Não, tudo bem. Perfeito. Então, vamos fazer a votação, então, do parecer já apresentado pelo Fábio, só com essa ressalva. Ele não é um parecer que a gente costuma enviar à Câmara, né? Ele é um compilado de sugestões e estudos, enfim, encaminhamentos para a revisão da 208, e a gente vai também apresentar isso à Secretaria, não só via documento, mas também amanhã a gente vai saber um pouquinho mais, porque nem todos estão sabendo, mas amanhã a mesa vai se encontrar com o novo secretário Marcelo, e aí a gente vai, inclusive, tratar dessas demandas, né, essas necessidades do CMDU, nossas contribuições e tudo mais. Então, não é um parecer propriamente dito, mas é um compilado de estudos, indicações, apontamentos, né, que visa orientar a revisão da Lei 208. Isso, Ronaldo, eu até gostaria de comentar que eu deixei naquela mesma formatação que eu fiz, com as modificações em vermelho e riscando aquilo que a gente está alterando, para ficar bem claro, né, o que está sendo modificado. Se a gente faz um padrão normal do nosso parecer, acabam sumindo algumas coisas, né? Como é o parecer, vamos dizer assim, formal e informal, eu deixei desse jeito, que eu acho que fica mais, visivelmente, fica mais claro para a gente poder entender. Tá. Na hora que eu vou... Ronaldo, dá licença, isso é só um esclarecimento. Para a gente encaminhar para a Secretaria de Planejamento, isso não é como o BNews colocou, com tudo grifado, daquela forma, não, né? A gente precisa publicar, Célia? Não, eu acho que todo ato, todos os atos do CMDU teriam que ser publicados, mas aí vocês podem opinar ou não. Mas ele vai ser encaminhado como a contribuição que a Karina fez, aquele parecer que o Alan fez, a gente encaminhou para a Secretaria, né, não era de urbanismo. Agora, eu acho que a gente tem que encaminhar a título de colaboração para a Secretaria de Planejamento, mas tem que ser assim, corretamente, sem o riscado, sem vermelho,
ou não, né? Eu acho que teria que ser uma forma uma forma melhor. O que você acha, Fábio? O que você acha? Na verdade, Célia, é mais uma forma ilustrativa daquilo que a gente está alterando. João, pode, por favor, fechar o áudio? É uma forma mais Desculpa, não tinha... e didática de a gente poder mostrar exatamente o que está sendo alterado, Célia. É mais nesse sentido. Se a gente só colocar o que a gente está propondo sem colocar o que estava escrito, fica uma coisa muito difícil de ser entendido, né? E isso cria essa dinâmica, né? De a pessoa poder exatamente entender, até mesmo porque eu acho que esse procedimento vai gerar uma discussão entre o setor técnico de planejamento e provavelmente o CMDU, para a gente poder debater melhor, né? Então, eu acho que não vejo problema ser dessa forma, né? Então, tá bom. Se todo mundo concordar, se vocês concordarem, eu só cumpro. Perfeito. Vamos então para a votação, né? Foi apresentado. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, se não, o Elton. Pois não, Elton. Está sem o áudio, está fechado. A Karina está pedindo a palavra antes de mim. Não mais? Tá. Não, é o seguinte, essa definição de altura que o Fábio colocou, para o declive, ela até atende bem, mas para o aclive, se eu tenho um terreno com 10 metros de queda, eu não posso fazer nenhum andar lá na parte mais alta. E toda vez que você tem um terreno com 10 metros, você vai fazer a casa no ponto mais alto da casa. E assim, quando você define que a cota de entrada, você limita um terreno pela sua cota natural, o que causa um problema sério. Hoje, na prefeitura, nós temos duas interpretações, que é meio maluco isso. Quando você vai fazer um HMV, eles interpretam pelo nível do teto. Quando você vai fazer um HMH, vale a cota natural do terreno. Ou seja, hoje nós estamos no imbróglio, porque a prefeitura tem duas interpretações. Mas eu acho que a gente podia trazer uma interpretação mais clara disso, porque do jeito que está, até no vermelho que o Fábio escreveu, ela vai dar problema em terreno caído para frente, principalmente terreno com muita caída para frente. Se eu pegar um terreno de 50 metros de profundidade, com 10 metros de caída, eu não posso fazer nada lá no fundo. Elton, a gente viu isso, o que até uma das coisas que a gente acabou mudando, inclusive, foi que antes a gente tinha uma referência, até para contar a altura da edificação, que o pavimento térreo tinha que estar no nível médio do terreno. Você lembra que a 6.031 era exatamente assim? Era nível médio da fachada, Fábio. Da testada do terreno. Hoje, essa interpretação ela está sendo dúbia para cada caso, que na verdade é mais um efeito subjetivo na questão da legislação, mas o que nós estamos propondo é que, já que o pavimento térreo, seja com declive ou com aclive, ele é um pavimento térreo, ele não tem mais essa cota de referência. Então, num terreno que sobe 10 metros, se eu quiser colocar o meu térreo 3 metros acima do nível da rua, eu posso colocar. E é a partir dele que eu vou contar os 10 metros. Então, mas antes, você tinha, por exemplo, a entrada, sobe 1,5, sobe 1,5, sobe 1,5. Como o terreno caía, todos esses 6 metros de desnível eram térreos. Não, então, mas o térreo... Quando você subia 1,5, você podia ir subindo até o fim do terreno, tudo isso é térreo. Isso continua, Elton. Isso continua. Pela lei dele, não. Não, isso continua. Não, continua. O piso de entrada... Porque nós não estamos falando que o térreo tem que ser um único plano. Não. O piso de entrada é o zero, a altura máxima 10 metros. Acabou. Não existe mais o zero. Né? Você acabou. Mas Elton, o que não existe mais, e é esse o conceito que ele está levando, é que não existe mais essa cota de referência de implantação do pavimento térreo. O térreo eu posso colocar 3 metros, o terreno em aclive com 10. E dali eu vou contar os 10.
Então, praticamente, nos 3 metros, eu já posso ganhar um pavimento. Né? O alinhamento do térreo é o alinhamento do recuo. Você recuou 15 metros, você vai pegar naquele alinhamento onde o térreo está colocado. Ele pode estar 3 metros, 4 metros acima do nível da A gente rua. pode aqui ficar conjecturando, escreve, porque lá dentro eu sei que a coisa é diferente. Mas, veja bem... Está escrito isso. Não, como não? Vamos supor que você denomina o térreo a 10 metros de altura. Mas se o terreno não está está em 20, no fundo dos 20, você não pode fazer nem meio pavimento. Porque você já deu os 10 metros. Pode fazer. Pode na sua cabeça, não está escrito. Não, mas tudo bem, Elton. Então sugere a modificação da narração. Não, a lei é atual, mais fácil. A lei atual ela já fala que vale a cota natural do terreno. Não fala isso. Fala. Não, mas você leu a nossa proposta? Não estamos falando... Deixa eu só fazer uma observação aqui para pontuar. A ideia não é a gente estabelecer os termos da lei, é a gente estabelecer as preocupações que a gente quer ver resolvidas, né? Então, porque a lei ela está sendo discutida pela secretaria. Então, a preocupação é que não ocorra problemas relacionados ao mau aproveitamento do que seria o sub, né? A partir de conceitos como térreo, etc. e tal. Então, a gente precisa indicar esses pontos. O que eu vejo aqui é que não há uma discordância por parte de ninguém aqui. Muito pelo contrário, a preocupação é a mesma. A forma como isso vai acontecer, não somos nem nós que vamos decidir. A gente pode até sugerir. Mas é importante a gente indicar esse caminho, né? Se eventualmente não houver nenhuma certeza, a gente pode simplesmente adicionar, olha, como grande preocupação é que haja um adequado aproveitamento de todos os pavimentos, sejam eles abaixo do térreo, acima do térreo, e que a cota máxima leve em consideração, inclusive, as questões de aclive e declive. E aí a gente indica isso para a prefeitura. Não sei o que os senhores acham. Eu achei bom. Eu concordo, Ronaldo, porque na verdade está tudo escrito na nossa análise. Se você ler todos os itens, você vai ver que tudo isso está exatamente colocado, que o Ronaldo falou. Então tá bom. Deixa rolar. E, aí a gente apresenta isso, inclusive, a ideia é a gente poder apresentar para o corpo técnico essas preocupações, exatamente essas, né? E aí, quando a gente tiver o texto mais encaminhado, né, que esse texto aí ele viria para a gente, aí a gente refaz essas reflexões, né, que até que o Elton está trazendo, de, olha, embora queira isso, mas não é isso que está dizendo aqui. E aí a gente aponta que não vai funcionar, né? Pode ser assim, Elton? Então tá bom. Se ninguém mais tem algum... o Mona colocou aqui que a ideia, né, em relação a cumprimentou aqui pela ideia de a gente fazer as indicações, né? Vamos então para a votação desse documento, e aí eu vou abrir aqui no chat, tá? É dispositivos gerais, né, o nome do título, né? Isso. Definições. Das definições, então. E 208. Aberto aqui para análise. Então a gente tem aqui favorável pelo Márcio, pelo João, pela Karina, pelo Alain. ProURB, favorável também. Abstenção por parte do Antônio, abstenção por parte da Aline. A Mona faz uma abstenção com justificativa. Favorável pela Maria Cabral. E a Mona que fez a justificativa dela, vou fazer a leitura, tá? Já que ela colocou aqui. Vou me abster com a seguinte justificativa. Participo da revisão da lei complementar junto à Prefeitura.
todas as contribuições até agora são bem acolhidas pela equipe e muitas delas vão de encontro com as discussões técnicas. Então, perfeito. Então, foi aprovado já, e a gente já indo para a parte final da nossa reunião, eu vou aproveitar e informar que amanhã, às 9 horas, nós teremos uma reunião com o secretário Marcelo, como já adiantei, e um dos tópicos é justamente falar desse trabalho que tem sido desenvolvido pelo CMDU, né, que é apontar, auxiliar e enfim, trazer ideias, né, necessidades na revisão da 208. E já colocar à disposição para a gente se reunir sobre os 3 títulos, né, que já estão com o texto ali já encaminhados, já aprovados, né? E também a gente vai comentar a respeito do zoneamento que está acontecendo sob relatoria do João Verde, né? Eles têm se reunido todas as sextas-feiras, e então a gente vai trazer todas essas questões ao secretário, né? E a gente vai então seguir nesse rumo. Na próxima reunião ordinária, a intenção é que a gente apresente, então, do título 3, é o 2 ou 3? É o 3, né, zoneamento, título 3. E na próxima reunião, a gente concluindo essa etapa, nós vamos fazer ali uma sugestão de atividade para o segundo semestre, especificamente organização de regimento nosso, CMDU, mas isso a gente deixa para o momento certo, para a gente não acumular coisas paralelas, né? Vamos terminar um trabalho para depois começar outro, né? E então essa aqui é meu comentário, tá? Meu aviso. Eu abro a palavra para o Alan, depois a Célia certamente sempre tem os avisos e as considerações dela. Alan. Eu queria trazer aqui uma sugestão para o CMDU, para a diretoria do CMDU. Eu faço parte também do conselho de diretor do Colégio Notre Dame, e lá a gente faz a leitura da ata ao final da reunião, já aprovando a ata daquele dia. Sempre aprova a ata do dia no mesmo dia. Por quê? Para evitar as distorções que depois surgem, às vezes, com pedidos de revisões de texto, de forma como falou e etc., que acabam distorcendo uma realidade que foi construída num consenso ou não aqui dentro do próprio Conselho. O CMDU ele não vive esse problema, mas eu acho que essa prática me pareceu bastante oportuna e adequada. Então, eu queria trazer isso ao CMDU, porque a gente perde lá 40 minutos de início de reunião, quando todos estão ainda com bastante energia para discutir as questões importantes, e a gente fica perdendo esse tempo com a aprovação de atas, várias atas de uma vez, de batelada e tal. Então, toda final de reunião, uma leitura de ata e uma aprovação já com os presentes, e aí encerra qualquer tipo de problema, já vai para os anais e encerra. E aí a próxima reunião começa com assunto novo. Tá? Tá bom, a gente analisa, com certeza. A gente aproveita até para tecer essa ideia amanhã, né? Quando estiver junto na sala de espera. Fica já um serviço para a gente, né? Célia? Ô, Ronaldo, já me adianto que eu acho bastante difícil, porque eu não sou tão ágil, é muita fala, é muita discussão, então eu nem sei o que eu coloco, vai ser muito difícil. Aí a gente teria que requisitar a Karina como primeira secretária. Eu até expliquei para o secretário que eu faço uma reunião com ele, que eu faço a ata do CMDU, porque ele estava querendo saber. Porque a Karina, que é a primeira secretária, ela colabora muito já. Ela trabalha muito nos pareceres, ela está sempre atenta, ela tem dá outras contribuições. Então, eu faço a ata já faz tempo, e principalmente porque a Karina, a primeira secretária, para poupá-la um pouco, porque ela está sempre disposta a ajudar e fazer parecer e colaborar bastante. Ela trabalha para caramba. Não menosprezando os outros, mas é que a função dela é como primeira secretária. Então, eu não sei como ficaria isso, se daria certo. Eu acho adequado mesmo, mas é muita coisa diferente da... Eu não participo, não sei como que é do Notre Dame, mas é bastante complicado.
Celinha, lá funciona assim, quem faz é a secretária, tem um nome para ela, é uma funcionária do colégio que ela participa da reunião só para fazer a transcrição da ata. A ata ela é mais topicada, ela não é corrida, texto corrido, são colocados os pontos de interesse de cada fala, sintético. Isso é feito num ambiente virtual em que todos têm acesso durante a reunião, no transcorrer da construção do texto. E quando chega ao final da reunião, quem quis contribuir com a sua fala, com um detalhamento maior, etc., já o fez para que os outros ouçam, lembrem do que foi dito, no contexto que foi dito, e possam aprovar de uma forma mais coerente com a verdade e não, às vezes, distorcendo o fato. Mas é só uma sugestão, tá? Aqui no CMDU... Não, mas olha, Alan, eu estou sempre aberta para modificações, né? Não sou tão conservadora assim. De repente, uma ajuda num esquema, como se faz, a gente vai se adaptando. Mas tudo isso a gente discute um pouquinho mais, tá bom? Não, é só uma sugestão, não é... Não, mas é muito bem-vindo. Não é um pedido formal, é uma sugestão de que dá eu certo. sei. Comentando. Toda sugestão é bem-vinda, a gente tem que analisar e ver os dois lados, vários lados que tem uma situação, né? Não é só um. Mas a gente se adapta, vai treinando, vai fazendo da melhor forma possível, mas tudo é bem-vindo, viu, Alan? Somente vindo de você aí, que é o meu querido. Ai, meu Deus. Célia, temos mais temos sim. Tem aquele projeto de lei que entrou hoje, que é o 51, mandou hoje à tarde, que é sobre instalação de antenas. Eu nem sei se... Olha, eu vi esse projeto, 95% dele não tem nada a ver com o CMDU, mas tem um pedacinho ali que eu acho que é nosso. E se a gente for analisar, parece-me que seria interessante a gente se ater a esse texto, especialmente quando ele fala que as antenas precisam preservar a arquitetura, não pode atrapalhar o acesso. Então, ele está lidando com questões que são de urbanismo, né? E, nesse sentido, eu acho que a gente não pode falar da competência, porque o restante não é da nossa competência, tá? A gente poderia até opinar e fugiria. Se não houver problema, eu faço parecer, porque na minha leitura eu já fui pincelando. E já vou colocar aqui, eu fico aberto a quem tiver alguma ideia, que o parecer, a lei como ela está adequada, tá bom? Ou seja, as preocupações relativas ao posicionamento das antenas, essas antenas menores, quanto às questões urbanas, elas estão adequadas, não atrapalhar a visão de motoristas, estou falando aqui de cabeça, tá? Não atrapalhar determinados pontos de fachada, etc. Tal, respeitar alguns recuos. Então, eu vou fazer um parecer favorável, eu trago na próxima reunião, mas eu não gostaria de responder nesse caso que não é de nossa competência por conta desse item específico. Na realidade, é só se ater mesmo nesse ponto que o CMDU tem competência e pode... Exato, não, eu nem vou opinar sobre ondas de rádio e nada disso, né? Não vou tratar nada. Deixa rolar. Não, você vai sendo competente para